Oi, gente, eu tô aqui de novo para falar um pouquinho então das minhas leituras de fevereiro de 2026. Eu li muito menos esse mês do que no mês passado, mas eu tive ótimas leituras e, bom, vamos começar, né? A minha primeira leitura de 2026 foi esse livro aqui, ó. Talvez você deva conversar com alguém, da Lori Gottlieb. A Lori, ela é uma psicóloga, né, uma terapeuta, que vai compartilhar a história dela, né, em relação à terapia e também história de pacientes dela, né? Embora a gente tenha essas histórias sendo reformuladas para não, enfim, atingir as pessoas reais e que se consultaram com ela, né? E esse livro, então, vai trazer muitas histórias desses pacientes, desde pessoas que têm problemas de relacionamento, até pessoas que têm problema em relação à forma como enxergam a vida, né? A gente tem pacientes ali que dialogam muito com o entendimento da morte, né? A gente tem uma paciente dela que tá com um câncer terminal e a gente também tem uma paciente dela que é idosa e que não vê mais sentido em viver porque nada na vida dela foi motivo dela se orgulhar, né? Ou ela nunca teve boas relações com os filhos, ela nunca teve um relacionamento saudável, né, amoroso. E ela também não fez aquilo que ela queria ter feito durante a vida, nas questões profissionais. É, essa paciente que tem um câncer terminal, ela estava tentando ser mãe e ela é recém-casada, então são histórias bem intensas. A gente tem um paciente dela que é um cara a princípio bem narcisista, que acha que todo mundo é idiota, mas ele não, né? Que tá todo mundo contra ele, que as pessoas não sabem mais como agir. E a gente vai vendo a evolução desse paciente também. E a gente tem uma questão dela, né? Porque ela termina um namoro e isso faz com que ela procure voltar à terapia, né, também. Então a gente vai ter grandes reflexões sobre a vida dela, sobre a vida desses pacientes, mas sobre a vida e a morte também no geral. E com uma mensagem muito de levar a vida com mais leveza, né? Que conflitos a gente sempre vai ter. E a forma como a gente passa por esses conflitos que acaba determinando, né, a nossa saúde mesmo, né? Esse é um livro que, olha, acabou comigo e fez eu repensar tudo que eu já fiz até hoje. Mas ele veio pra mim num momento bem importante, assim, porque eu tô reavaliando algumas questões da minha vida e tanto que desde que eu ganhei ele, né, eu demorei um pouquinho pra começar a leitura e aí eu decidi, não, acho que tá no momento de eu finalmente dar início a essa leitura e foi um livrão e ele é muito transformador, assim, eu sinto que se tornou um dos meus queridinhos. Depois eu fui para uma coisa mais leve, né? Não que esse livro não seja leve, a narrativa é super tranquila e fluida, mas ele tem essa pegada, né, de fazer a gente refletir. Então eu decidi ir para um caminho que eu queria uma coisa só para rir, que tivesse esse foco mais na comédia, uma coisa bem farofona. E aí eu decidi ler Os Três Desejos de Eugênio, do Vitor Martins. Esse livro é o último lançamento do Vitor, então vai contar a história do Eugênio, né, que é um jovem adulto gay que se mudou para São Paulo. Então ele tem aquela coisa da cidade grande, né, de vivenciar ali a cidade, e ele numa virada de ano, ele e os amigos decidem brincar
de escrever os desejos, né? E aí ele tem 3 desejos, né? Que são o seguinte: fazer uma tatuagem, adotar um cachorro e arranjar um namorado. E aí a gente vai conhecer, né, a vida dele a partir daquilo para ele ir realizando esses desejos, né? E é um livro muito engraçado, muito divertido. É, é impressionante como o Victor sempre melhora, né? Eu acho que o melhor livro dele é sempre o próximo, assim, e isso faz com que a gente queira continuar acompanhando a evolução dele como escritor. Uma coisa que eu acho muito legal nesse livro é que a gente tem. Ele é o primeiro livro do Victor mais 18, né? Então a gente tem umas cenas de sexo ali que são bem importantes para o desenvolvimento do personagem, nada é gratuito. Então é um livro que vai contar muito sobre esse momento da vida, dos 25 para cima, assim, que às vezes a gente sente um pouco perdido, não sabe muito bem o que vai ser da gente, mas que tendo, né, uma boa rede de apoio e tomando alguns riscos, a gente consegue se tornar naquilo que a gente deseja ser, né? Então é um livro que é muito divertido, é muito excitante, mas ele também é muito vulnerável também. Daí eu quis acabar comigo de novo, né? E decidi retomar a trilogia dos Gêmeos que eu tinha começado em janeiro com o Grande Caderno, e agora em fevereiro eu li numa tacada só, um atrás do outro, A Prova e A Terceira Mentira, da Agatha Christoph. Bom, eu falei um pouquinho do Grande Caderno no vídeo de leituras de janeiro, e esse foi um livro, assim, que fez minha cabeça explodir, meu queixo cair no chão, e é impressionante como a gente tem, tanto em A Prova quanto A Terceira Mentira, ainda essa perturbação dessa vida desses gêmeos vivendo num contexto de guerra, onde eles têm que tomar determinadas atitudes para lidar com N situações da vida deles. Eu acho que o segundo livro e o terceiro, eles são muito mais tristes, assim. O primeiro, ele é muito de fazer a gente se chocar com aquela realidade, mas o segundo e o terceiro, eles são muito focados nas tristezas desses gêmeos, né? O segundo, principalmente porque a gente tem uma visão muito longa, assim, da vida do Lucas, né, que é um desses gêmeos, e o terceiro livro, ele se baseia muito na vida do Klaus, que é esse outro gêmeo. E como a vida deles foi para caminhos diferentes, mas ainda assim muito tristes, né, por estar ali naquele contexto de guerra e pós-guerra. Então, é muito triste mesmo, sabe? Mas eu queria muito morar na mente, visitar, na verdade, não morar porque eu não ia suportar, mas eu queria muito visitar a mente da Agatha Christoph, porque a forma como ela escreve as coisas mais horripilantes, assim, como se ela estivesse fazendo uma lista de supermercado, me encanta muito. Então eu absolutamente amei essa trilogia inteira, assim. É um deleite acompanhar. Foi um deleite acompanhar. E por último, mas não menos importante, eu li Amada, da Toni Morrison. Esse foi o primeiro livro que eu li da Toni Morrison. Ele também é o romance de estreia dela. E se eu achei já A Prova e A Terceira Mentira tristes, esse aqui foi um dos maiores fundos de poço que eu já tive acesso. Porque esse livro é muito, muito triste. Ele é de uma melancolia, assim, que não acaba. Ao mesmo tempo, a Toni Morrison tem uma escrita muito poética, muito bonita. Então, ela escreve... ela nos deixa muito em contato com aqueles personagens e com aquela situação de luto, de perda, de máxima tristeza mesmo, sabe? Esse livro aqui, ele vai contar a história da Seth, que é uma mulher que é uma escravizada fugitiva
e ela é pega de novo, e aí para as filhas delas não terem o mesmo destino dela, porque ela sabe que aquela vida não é uma vida, né? Aquilo é o extremo horror. Ela acaba decidindo matar as filhas, mas ela consegue matar apenas uma, que era uma bebê. E depois de um tempo, de muitos anos, ela tem acesso. Uma mulher chega na casa dela e se denomina Amada. E a gente sabe que a filha que ela matou, na lápide estava escrito somente Amada. Então ela sente que esse espírito obsessor ali da filha voltou em forma física para, enfim, assombrar ela. E é um livro muito, 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 muito triste. E é impressionante como é um livro que, claro, ele tem a questão da raça muito importante, mas eu acho que é importante a gente trazer que ele é um livro de horror, né? Ele tem elementos góticos, ele trabalha com um fantasma, ele trabalha com uma perda, com um luto, e é importante a gente trazer que esse também é um livro de horror, para ele não ser reconhecido e ser perpetuado apenas como um livro sobre raça ou como uma alegoria, né? Para falar de racismo. É claro que o racismo tá ali durante toda a obra e as discussões que ele traz, mas é um livro de horror também. E essas foram as minhas leituras de fevereiro. Como vocês podem ver, eu tive bastante tristeza envolvida, né, nesse mês, mas acho que balançou bem com o carnaval, porque eu tava pulando carnaval, eu tava feliz, mas as leituras me aterrizavam para um lugar bem de tristeza mesmo. Mas foram ótimas leituras, não me arrependi de nenhuma, gostei muito, muito, muito do meu mês, foi, assim, o saldo mais que positivo. Então espero que vocês tenham gostado. Se sim, curtam o vídeo, comentem aqui o que vocês acharam, se já leram alguns desses livros, o que vocês me indicam também de leitura aí para os próximos meses. E se inscreva no canal se você gostou desse vídeo e ainda não me conhecia. Um beijo e até a próxima!